Vamos voltar a falar a respeito da guerra na Ucrânia, situação complicadíssima para os ucranianos lá no território russo, em específico na região de Kursk, que é onde os ucranianos inclusive iniciaram uma nova ofensiva. Há pouco tempo atrás eles estão lá, na verdade, desde o dia 6 de agosto do ano passado. Desde então lançaram uma série de ataques em outras regiões no território russo, mas lá em Kursk é o foco, né? Ali é onde a coisa é mais quente, ali é o foco, é o alvo principal do exército ucraniano no território russo. Acontece que os russos recentemente conseguiram avançar na linha de defesa dos ucranianos lá em Kursk. Isso complicou demais a presença dos ucranianos e o comandante em chefe estuda bater retirada de lá, tá? Uma notícia ruim, então, para os ucranianos que podem bater retirada lá do território russo, porque, segundo ainda informações, eles podem perder cerca de 10 mil soldados por conta desse cerco que foi feito pelos russos. Parece que o Putin ordenou uma espécie de mutirão ali para que todo mundo fosse para cima mesmo de Kursk e tentasse limpar de qualquer maneira. Como todo mundo acompanhou nesses últimos dias, o Putin mudou a postura depois daquela discussão entre o Zelensky e o Trump, que eles se afastaram, depois meio que se aproximaram de novo. O Putin ficou meio revoltado, lançou ataques em massa contra civis na Ucrânia, inclusive lançou um mutirão para tentar tirar então essa vantagem, né, dos ucranianos no território russo. Eu tenho aqui uma nota do Telegraph que traz um pouco mais de detalhes. Quero antes pedir para você, por favor, deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, se você ainda não for inscrito, todo aquele nosso combinado, tá? Ó, as forças da Ucrânia estão considerando, então, uma retirada lá de Kursk, com cerca de 10 mil tropas ucranianas em risco de cerco, depois que a Rússia rompeu as principais linhas de defesa e interrompeu as cadeias de suprimentos, informou o The Telegraph, no dia 8 de março, portanto, sábado, dia de hoje. O relatório do Telegraph veio com várias reportagens recentes da mídia que alertam para a ocupação do território russo pela Ucrânia em Kursk, que está cada vez mais em risco de cerco após os avanços do exército russo. As tropas ucranianas, falando sobre condição de anonimato, ninguém quis se identificar, também forneceram informações ao Kiev Independente que a Rússia havia destruído suas cadeias de suprimentos, de munições e de alimentos, e eles estavam enfrentando um cerco. Reparem que isso aqui é extremamente ruim, porque eles ficam sob pressão ali total, né? Quando o exército russo corta aí a cadeia de suprimento, não chega mais munição, não chega mais sequer chega alimento, o tempo é limitado, o tempo é bem limitado dos ucranianos ali, o tempo que eles vão aguentar continuar segurando a pressão. Então, para não perder, segundo o exército ucraniano aqui, que tem cerca de 10 mil homens ali em Kursk, talvez a melhor solução seja recuar, né? Uma fonte no escritório do presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, também disse à Times que as operações na região de Kursk foram mais afetadas pela recente paralisação do compartilhamento de inteligência dos Estados Unidos. Então, só esses poucos dias que o Trump interrompeu, congelou ali tanto o apoio militar ali no campo de batalha, quanto o apoio da inteligência, o apoio com informações, com inteligência vinda dos americanos para os ucranianos, pode já ter resultado nesse caos todo e pode ser que resulte na retirada da Ucrânia de Kursk. Para vocês verem tamanha a importância do apoio americano para a Ucrânia. Esses poucos dias só de congelamento podem resultar na retirada da vantagem, entre aspas, que a Ucrânia tinha no território russo, ali em Kursk, né? Realmente muito complicada a situação. Os Estados Unidos pararam de compartilhar a inteligência no dia 5 de março, né? Quando o presidente americano, o Donald Trump, tentou aumentar a pressão sobre a Ucrânia, né? Para que eles
tentassem então negociar com a Rússia e parassem de exigência, segundo o Trump, né? Acontece então que foram 5 dias, não, 3 dias, foram 3 dias apenas, hoje é dia 8, 3 dias apenas, como também nós falamos sobre isso aqui ontem, né? Ataques por toda a Ucrânia meio que ficam às cegas, ficam de surpresa, porque os ucranianos usavam principalmente informações que vinham da inteligência dos Estados Unidos para prever ataques no território ucraniano e também para prever possíveis ofensivas dos russos e contra-ataques no território russo, como é o caso de Kursk. Então, não puderam prever, não ficaram sem informação americana, não puderam prever esse cerco. O Putin, como eu disse, estava assistindo tranquilamente, comemorando toda a treta, viu que o momento era esse, sabia que podia ser rápido esse momento, mais que depressa atacou ali com tudo, Kursk sabendo que os ucranianos estariam às cegas. Tamanha importância aí, então, do apoio americano, tá? Para quem achou que não era nada, que a Ucrânia dava conta somente com a Europa, tamanha importância do apoio americano. 3 dias sem as informações que vêm da inteligência dos Estados Unidos e a Ucrânia pode ter perdido uma vantagem adquirida em meses no território russo. Vamos torcer para que isso não se concretize, mas tudo indica que sim, tá? Situação complicadíssima para a Ucrânia, que agora perde uma vantagem enorme no território russo, né? Bom, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu tô de volta com mais updates. Obrigado quem ficou até o final. Tamo junto, valeu!